Os levitas podem estar liberados aqui para seus lugares. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Nós estamos continuando aqui a trazer reflexões devocionais no livro de Apocalipse. E hoje o texto está aí no capítulo 2. Capítulo 2, no verso 1 ao 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Quem encontrou, diga amém. Então vamos fazer juntos a leitura da Santa Palavra de Deus. Você que está conosco aqui através da rádio, TV Presença, seja bem-vindo. E se tiver a sua Bíblia ao alcance, faça conosco a leitura agora desta Escritura. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Ele abençoe a sua palavra em nossos corações. Põe a mão no coração agora e ore comigo. Senhor Jesus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos neste tempo de comunhão, como igreja do Senhor, para aprender mais da tua palavra. Sopra sobre nós o teu Espírito, fala aos nossos corações, edifica-nos na tua verdade e livra-nos dos males que acometem o mundo e em especial a tua igreja nestes dias de pandemia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, meus irmãos. Meus amados, o Senhor tem nos dado direcionamento para abrirmos o livro de Apocalipse. Na sua Bíblia aí está o último livro da Bíblia. Está transliterado como Apocalipse. Mas a palavra original, que não foi traduzida
A pronúncia correta seria Apocalipsis. Apocalipsis. Repita comigo. Apocalipsis seria a transliteração literal, né? Porque não é uma tradução. A palavra Apocalipsis, do grego do Novo Testamento, significa revelação. Já está aqui no primeiro verso, abre aí para você ver, do capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo. Está traduzido já. Ok? Revelação de Jesus Cristo. Quem quer revelação de Jesus Cristo aí? Ah, este é o livro da revelação. Bíblia Sagrada, do começo ao fim, é a revelação escrita, a revelação especial do Senhor para o seu povo. Louvado seja Deus. E o Apocalipse, gente, é um livro realmente do momento, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Porque é o livro que descreve, por antecipação, os dias finais que nós estamos vivendo. É impressionante a estratégia de Satanás para que o povo de Deus ande no caminho sem a lâmpada e sem a luz. Vocês já viram o que o salmista diz? Lá no Salmo 119, 105. Repita comigo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você imagine um motorista dirigindo num caminho desconhecido, de noite, sem farol. Já pensou nisso? O que pode acontecer? É mais ou menos isso que o inferno quer fazer com a igreja. Lá em Isaías 60, só para citar um texto, você marca lá na sua Bíblia. Olha o que está profetizado em Isaías 60. Vamos lá? Cadê a sua Bíblia aberta aí? Onde é que você deixou a sua Bíblia? Soldado que vai para a guerra sem espada, gente, está querendo morrer, né? Geralmente, nos filmes que você conhece aí, que eu conheço também, o único lutador que vai para uma luta sem levar armas é alguém que é expert em artes marciais, porque as suas próprias mãos são a principal arma, né? As mãos e os pés, e a agilidade com que maneja o corpo. Mas ninguém faz isso, né? Mas ninguém faz isso. Bem, olha bem, veja aí que mensagem fantástica. Isaías 61, para citar apenas um texto. Repita comigo, por favor. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa aqui é uma mensagem para o povo de Deus, né? É a condição do povo de Deus que anda na palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Na medida em que o povo de Deus, seja da antiga aliança ou da nova, anda na luz da palavra do Senhor, tá? Então, vai resplandecer. Diga, vai resplandecer. Vai iluminar não só o seu próprio caminho, mas daqueles que estiverem andando junto com você. Louvado seja o nome do Senhor.
Agora, olha a situação do mundo, está no verso 2. Veja aí comigo. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Olha a situação do mundo, mudou? Mudou a situação do mundo? Não, né? Isaías viu isso de uma forma clara, né? As nações em trevas, atira para um lado, atira para o outro. Uma hora a verdade é uma coisa, outra hora é outra coisa, e outra coisa é outra coisa, e uma coisa é outra, é uma coisa, e vai por aí, né? Eu inverti a frase de propósito, né? Inverti de propósito. É assim que os homens estão vivendo. Se você for seguir um noticiário por aí, cada hora tem uma verdade diferente sobre a Covid. Vocês já viram aí? Sabe a conclusão que eu chego? Que ninguém está sabendo de nada. Está todo mundo atirando no escuro. Está claro isso para você ou não está? Uma hora a máscara protege, outra hora já não protege, já não serve para mais nada. Uma hora, não é? É aqueles remédios preventivos que está proibido até de falar o nome, vocês sabem, né? Quem falar o nome dos remédios aí que todo mundo está tomando, inclusive alguns que estão negando, não é? Ok? Preventivamente, que o povo não é bobo. O povo pode ter cara de bobo, mas não é bobo, não é? Ok? Outra hora é a vacina que resolve, mas agora o pessoal que tomou vacina está morrendo. E agora, como é que fica? Vocês estão acompanhando aí? Inclusive gente famosa, hein? Gente que tomou as 2 doses. É fato ou é boato? Então o que protege? O que garante? O que a ciência que estavam apresentando como absoluta solução, e também não diminuímos, por favor, a contribuição da ciência, não somos obscurantistas, né? Mas não há nada infalível por aqui. O único que é infalível é, levante o dedo aí para cima, é o nosso Deus. Levante o dedo e diga, é o Senhor Jesus. O único que protege de verdade, o único que garante de verdade. Agora, lê comigo ainda o verso 3 de Isaías 60. Olha o que está escrito aqui. Igreja, isso aqui é para você, é para mim, é para nós. Diz assim, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Jesus, quando esteve aqui, está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versículos, você procura lá, por favor. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo, não disse? Disse ou não disse? Ele veio como luz do mundo. E ele deixou de ser luz do mundo? Não. Mas parece que o pessoal continua nas trevas, mesmo depois que Jesus veio. E qual é a luz que ficou para iluminar o mundo? Jesus disse também, vocês são a luz do mundo. Se a igreja não iluminar, o mundo vai continuar em trevas. O iluminismo, que é um movimento filosófico, primeiro na Grécia, e depois no Renascimento. Quem já estudou Renascimento na história humana? É o iluminismo que nasceu no Ocidente, nos tempos modernos, né? Não iluminou muita coisa, não. Trouxe alguma contribuição, sim, com certeza, no plano material,
no conhecimento, na ciência, na tecnologia, mas no sentido espiritual, a ignorância continua, a cegueira continua, a escuridão continua, e as pessoas continuam, como diz Paulo lá no seu sermão do Areópago, tateando, como quem anda nas trevas. Então, meus amados, vejam como é que o livro de Apocalipse, agora vamos chegar aqui no livro, que é o livro da revelação. Revelar significa iluminar, clarear, resplandecer. Diga, iluminar, clarear, resplandecer. Com a luz do Senhor, com o entendimento do Senhor, com a mente do Senhor, verdades desconhecidas pelo ser humano natural. E Deus nos deu aqui sua última palavra revelada, escrita, apesar dos homens tentarem inventar tantas outras por aí, para concorrer com esta aqui, mas nenhuma delas se iguala nem supera ao que está no livro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Já vimos aqui no capítulo 1, nas 4 ou 5 mensagens que já ministrei a vocês, espero que vocês estejam aí anotando, os preliminares do livro. E uma das coisas que eu quero sublinhar, olha o que diz aqui. Nós pregamos a primeira mensagem sobre as bem-aventuranças, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Sendo que a primeira está aqui no verso 3, no capítulo 1. Olha aí, eu quero que você retome isso aqui comigo. Repita, por favor, diga, bem-aventurado, que significa mais do que feliz, aquele que, diga, aquele que lê, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia e as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha que privilégio que nós temos. Diga, ler, ouvir e guardar. Sublinha estes 3 verbos aí. Então o cristão que não está lendo estas profecias, tá? Não está estudando, não está ouvindo, quem não sabe ler pode ouvir, ou quem não quer ler deve ouvir, e além de ler e ouvir, sobretudo precisa guardar. E onde é que se guarda? Onde é que se armazena? É na estante? Não. O salmista diz assim, olha Davi dizendo, diga comigo, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dá um glória a Jesus aí. Então, meus amados, nós vamos prosseguir nesta caminhada agora, entrando no capítulo 2. E aqui nós temos a seção das igrejas. Ou seja, as 7 igrejas que faziam parte do distrito, vou usar essa expressão, não é? Da supervisão apostólica de João. As 7 igrejas da Ásia, que existiram literalmente, Hoje, esse território aqui pertence à Turquia. Olha, o bispo Edmar já cantou ali, só de olhar para ele, ele cantou. Turquia, Tem até viagens turísticas marcadas para visitar estas 7 cidades, onde se encontram as ruínas dos templos destas 7 igrejas. Então elas não são igrejas imaginárias, elas existiram de verdade,
ok? Só que foram destruídas, demolidas, tá? Dispersas. Inimigos do Evangelho que se infiltraram ali e fizeram essa obra de destruição. Mas é importante pensarmos, meus amados, que estas igrejas, segundo grandes intérpretes da Bíblia, especialmente do Apocalipse, elas podem também ser tomadas como uma tipologia, guarda esta palavra, tipologia de igrejas através das eras. Nós temos aqui o perfil de 7 diferentes tipos de igrejas. Então elas existiram literalmente, e elas ilustram 7 tipos de igrejas. Será que esgotam os tipos de igreja? Não. Porque o cristianismo hoje, ele se multiplicou, não é? Se multiplicou entre as nações. Mas aqui nós temos 7 tipos básicos, vamos assim dizer. 7 amostras diferenciadas de igrejas com as quais o Senhor Jesus está tratando. E quando você estiver ouvindo estas mensagens que eu começo hoje, né, vamos começar hoje com a igreja de Éfeso. E o título aí, Mateus, não deixa de colocar o título não, tá? Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Repita comigo, Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. A canção que nós vamos cantar no início, aliás, no final, vocês já estão aqui sugerindo. É um jeito de preparar aí, né? Quero voltar ao início de tudo. Dá para cantar? Tem que dar um jeito aí, né? Os levitas se preparem, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Olha que coisa, né? Esta canção do Rebanhão, né? Do Rebanhão. Essa turma maravilhosa. Meus irmãos, esta igreja aqui, que é a primeira que nós vamos ver, né? Olha bem, para cada uma delas, Jesus enviou uma carta. É impressionante, né? Jesus enviou uma carta para cada uma destas igrejas. Agora, preste atenção, né? Como é que o Senhor honra a cadeia de autoridade que Ele estabeleceu na sua igreja. Tem crente que não aprendeu isso, tem pastores que não sabem disso, né? Tem muita gente aí achando que a igreja é uma verdadeira anarquia, que não tem ordem, é o reverso da ordem. Não, né? Primeiro lugar, olha aqui, Ele que escolheu e estabeleceu apóstolos como cobertura espiritual das igrejas e dos ministérios. Olha, você podia pensar assim, João está fora de ação. Além da idade avançada, segundo os biógrafos dele, ele estava com mais de 90 anos, possivelmente. Mais de 90 anos. Mas continuava na luta. Ele não aceitava ser jubilado, viu, Bispo Sebastião Valadares? Alguns dizem que ele estava com mais de 80. Estava com mais de 80. Outros dizem que ele está... Não tem assim uma definição dogmática, quantos anos ele tinha, né? E ele parecia assim com o Bispo Sebastião Valadares, que não aceita ser jubilado, né? Ele não quer ser jubilado de jeito nenhum. Ele já tem direito, mas ele não toma posse do direito dele, né? Então, isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque a gente vai seguindo aí o exemplo de pessoas assim, como o João do Apocalipse, o Bispo Sebastião Valadares, porque quando eu cheguei aqui, ele já estava, né? Ele aqui já estava. Então, a gente vai seguindo os passos destes heróis da resistência
Os verdadeiros heróis da resistência estão no Evangelho de Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, foi preso pelo crime de não negar o nome de Jesus. O imperador ofereceu para ele livramento se ele negasse o nome de Jesus. Ele falou: não posso negar, não tem como negar. Eu o sirvo por toda a minha vida, ele nunca me negou. Como é que eu vou negá-lo agora? Não tenho como, não posso, né? E ele se submeteu a todo tipo de martírios. Foi preso, foi cozinhado num caldeirão de azeite quente, né? E finalmente foi lançado no degredo na ilha de Patmos, onde só tinha animais e pessoas nocivas à sociedade. No meio deles está lá João, todo ferido. Imagine os níveis de queimaduras que ele não tinha no corpo. Mas lá, já vimos em mensagem para trás, só recapitulando um pouquinho, né? Que ao invés dele estar lamentando, murmurando, reclamando, como às vezes alguns por aí fazem, né? Senhor, eu estou te servindo fiel, eu não neguei o teu nome, eu tenho pago o preço pela obra e pelo ministério, e agora, para terminar a minha vida, essa recompensa que o Senhor está me dando? Não tem muita gente por aí que faz isso? Não quer sofrer nada, não quer pagar preço nenhum, não quer passar pela prova, não quer enfrentar problemas, só quer benesses, bem-estar, reclama, murmura, né? Põe a mão ao arado e olha para trás, não quer prosseguir, não quer pagar preço nenhum, quer tudo na moleza, só quer zona de conforto, não quer mais nada. É uma luta, né, meus irmãos? É uma luta, né? É muito fácil ser líder onde a obra já está feita, ou está sendo feita, né? Quantos querem começar do zero? Quantos querem pegar um campo virgem, desmatar, destocar, preparar o terreno, adubar e plantar sementes e esperar nascer para colher frutos? Procura-se líderes e obreiros com esse espírito. Agora mesmo nós estamos aí pelo menos com 3 campos assim, precisando de obreiros com esta visão. Ninguém se apresentou até agora. Quem sabe nesta manhã Deus vai tocar no coração de alguém para vir atender o chamado, atender a demanda. Meus amados, é um tempo realmente difícil esse que estamos vivendo. João está lá na ilha de Patmos. E olha que coisa linda que diz assim, verso 10. Veja aí, Apocalipse 1, diz assim, já preguei sobre isso também aqui. Vamos lá, repita comigo. Achei-me em espírito, sendo arrebatado no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aleluia, dá um glória a Deus. Oh, meus irmãos, que coisa linda, né? Ao invés de estar na murmuração da carne, da alma, ele estava em espírito. Ele foi arrebatado para as dimensões celestiais. E não somente isso, no dia do Senhor, que literalmente aqui significa dia de domingo, que corresponde ao primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, vencendo a morte, o pecado, a maldição, o inferno, as forças do mal, e trazendo para o seu povo a garantia da eterna vida em Cristo Jesus. Dá um glória ao Senhor. Mas sabe o que me encanta aqui? Além dele estar em espírito, gente, tinha um outro detalhe. Ele ouviu uma grande voz. A Bíblia diz que uma das coisas que o inimigo procura neutralizar no coração dos servos de Deus é a audição espiritual. Tem gente que escuta, mas não ouve. Termina de sair de um culto de fogo, de poder, de unção, de palavra, de graça, e ali na porta você cumprimenta e fala assim, escuta aqui, o que foi que Deus te falou?
O que foi que o pastor pregou? Não estou lembrado não, sei não. O corpo estava presente, mas a mente está lá, não sei aonde. Só você para dizer. Vira para o teu irmão assim, traz de volta a tua mente. Entra na dimensão do Espírito e deixa o Senhor restaurar a tua audição espiritual. Por isso Jesus fala no Novo Testamento, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? É muito importante isso, termos audição. João, a despeito da sua dor, da sua enfermidade, do seu cansaço, do seu degredo, ele tinha o seu ouvido atilado, ligado, sintonizado com a voz do Senhor. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa! Nem sofrimento, nem luta, nem prova, nem problemas da vida devem tirar a nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor. E ele ouviu. E por que ele ouviu? Ele recebeu a visita, depois ele viu. Primeiro ele ouviu, depois viu. Tá? A ordem dos fatores agora, às vezes, inverte. Primeiro, às vezes, Deus abre a visão, depois ele abre a audição. Mas a ordem melhor é essa. Primeiro ouvir e depois ver. Porque bem-aventurados os que não viram e creram. Está escrito na Bíblia. A ordem natural é essa. Se a audição não está curada, não está restaurada, a audição espiritual, dificilmente a visão também se abrirá. Então, meus amados, nós precisamos prestar atenção nisso aqui. E Jesus faz uma visita a ele agora pôde ver o Senhor. Eu vejo aí muita gente andando no caminho de Emaús, como aqueles 2 discípulos. E Jesus vem e chega sutilmente, começa a andar com eles, fala com eles, mas eles não conseguem identificar a presença de Jesus com eles. É muito triste isso. Crentes que vêm a reuniões de culto na igreja, que participam da caminhada da fé com o povo de Deus, mas que há muito tempo não conseguem perceber a presença do Senhor com eles. Isso é muito triste. Mas João não, ele está ali. E o que Jesus vai fazer? Basicamente 2 coisas. Primeiro, ele vai confirmar aquela promessa que ele deu à sua igreja, ao seu povo, dizendo: estou convosco. Diga, estou convosco. Estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Como diz o salmista no Salmo 27, salvo engano. Confira lá, por favor. Até se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Que coisa maravilhosa! E aí, meus amados irmãos e irmãs, Jesus vai levar consolo, conforto. A presença dele traz consolo, traz conforto. Você está triste, abatido, está com problemas, está perturbado, está confuso, não está entendendo os acontecimentos da sua história e da sua vida. Jesus marca a presença conosco para trazer luz, compreensão, entendimento. A presença dele clareia as situações da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem uma segunda razão pela qual Jesus visita João na ilha de Patmos. Sabe qual é a segunda razão? Para dizer para ele assim: ó, tua missão ainda não terminou não. Você pode estar se sentindo no leito da enfermidade, em estado terminal, as forças se esvaindo, o corpo e a alma ferido, mas enquanto há vida há esperança, diz a Bíblia.
E enquanto há vida, a missão aqui ainda não acabou. Vocês querem saber? Para mim, o maior exemplo clássico é coisa muito séria. O maior exemplo clássico está no Novo Testamento. Jesus na cruz, preso, com os cravos nas mãos e nos pés, ferido da cabeça aos pés. Tá? Olha aqui. 3 coisas ali que me chamam a atenção, entre outras, nesta observação sobre Jesus na cruz. Primeira delas, diga, primeira delas. Jesus não perdeu a sintonia com o Pai. Ele fala com o Pai o tempo todo. Examine as 7 palavras da cruz para você ver. Tem muita gente que na hora da prova, da luta, esquece de falar com Deus. Fala com todo mundo, lamenta, murmura com todo mundo, mas não fala com Deus, não fala com o Pai. Ele que tem a solução para todos os nossos problemas. Tem gente que fala no Facebook, fala no WhatsApp, fala para todo lado, o tempo todo, mas não fala com o Pai, não fala com o Papai do céu. Que coisa triste, né? Como é triste, gente. Batendo na porta errada. Ao invés de bater na porta daquele que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que me chama a atenção, sabe qual é? Jesus não esquece de cuidar da sua mãe. Demonstrar carinho por ela. E como ele era o arrimo de família, né? Era o filho mais velho, e os seus irmãos ainda não eram convertidos. Os irmãos de Jesus só se converteram depois da morte e ressurreição do Senhor. Jesus teve que morrer e ressuscitar para eles se converterem. Você vai ver como é que é difícil ganhar gente da família, né? Gente que convive com você, mas não identifica a unção e a missão que está na tua vida. Não se frustre. Faça a sua parte. Seja firme no seu testemunho. Tá? Porque o importante é isso. É você ser fiel até a morte. E a coroa da vida quem vai dar é o Senhor. Né? Eu não tenho o poder de salvar minha família. Ninguém. Mas aquele lá de cima tem. Amém? Então, meus irmãos, Jesus, ao invés de entregar a mãe ao cuidado dos seus irmãos, que nem estavam ali, estavam distantes, incrédulos, está vendo? O que deu? Querer dar uma de Messias aí, está vendo? Querendo ser o Ramachia da promessa. Aí, ó, como é que está terminando? Eu imagino eles pensando isso, comentando isso, né? Mas Jesus tinha um discípulo amado. E o discípulo amado estava junto da cruz com ele, ao pé da cruz. E ele entregou a sua mãe ao cuidado do discípulo amado. Há amigo que é mais chegado do que o irmão. Aleluia. Como nós precisamos deste tipo de amigo, né? Porque carne e sangue não herdam o reino de Deus. E a terceira coisa muito importante que Jesus, ali na cruz, naquele sofrimento todo, ele não se omitiu de cumprir a missão. Ele sabia que até a sua crucificação, a sua morte, tinha propósito, tinha razão de ser. E ele estava ali para cumprir o propósito, não importava o preço, não importava a dor, não importava o sofrimento, não importava os problemas. E ali na cruz, de repente um outro crucificado do lado dele, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia simplesmente fazer de conta que não estava escutando.
Eu também estou aqui sofrendo, estou numa dor terrível, preocupado com a dor dele, com o sofrimento. Mas Jesus virou para ele e disse assim: ó, deixa eu te dizer uma coisa. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Frutificou até o fim. Cumpriu a missão até o fim. Eu e você, a igreja do Senhor, tem uma missão a cumprir. Oh, não arranja desculpa de pandemia. Ah, não vai igreja porque não estou com pandemia, estou com medo de contaminar. Olha aqui, tem gente sendo contaminada no trabalho todo dia, né? No corre-corre, nas amizades, nos relacionamentos. Igreja, aqui não é para Covid não. A Covid entrar aqui morre, em nome de Jesus, né? E se entrar, morre. Se entrar, está repreendido e expulso em nome do Senhor. Eu quero dizer que onde a fé verdadeira é isso. É essa promessa de Deus. Tá? Agora, cada um dá conta de si mesmo a Deus, né? Sabe, irmãos? As pessoas vão em tudo quanto é lugar. E pegam Covid em tudo quanto é lugar. Até no hospital, que deveria ser o lugar da cura. Menos na igreja. Mas o diabo põe na cabeça delas que a igreja é que é o perigo. E não é. A igreja não é o perigo. Está enganado quem pensa assim. Eu tenho que deixar isso bem claro. Sabe, meus irmãos? Aqui é lugar de cura. É lugar de milagre. É lugar sobrenatural. É lugar onde Jesus, o médico dos médicos, está presente para operar no coração daquele que crê. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, olha aqui, você esqueceu? Há um clamor ao nosso redor. Há gente morrendo sem Cristo e sem salvação. Você parou de convidar pessoas para a casa de Deus. Você parou de testemunhar o nome de Jesus. Igreja, a missão não pode parar. Jesus não interrompeu a sua missão. Na cruz, ele ainda salvou o ladrão da cruz. Ele levou o ladrão arrependido para o paraíso. E você e eu e nós, o que temos feito, o que estamos fazendo? A obra não pode parar. A missão não acabou ainda. Então volte para a luta. Volte para a missão. Foque a missão. Cumpra a missão e pare de dar desculpas, porque Jesus está voltando, Ele está chegando e vai pedir contas da nossa missão, do nosso ministério. Mas, meus amados, esta carta de Jesus à igreja que perdeu o primeiro amor, aqui, tudo isso tem a ver com a mensagem. A igreja que perdeu o primeiro amor. Imagine que igreja era essa. Em primeiro lugar, veja aqui um momento de informação. Éfeso era uma cidade da região de Lida, na costa ocidental da Ásia Menor, na embocadura do rio Cáster, entre Mileto ao sul e Esmirna ao norte. Isso aqui é a geografia de Éfeso, né? O concílio geral da igreja que definiu o dogma sobre a pessoa de Cristo, afirmando suas duas naturezas em uma só pessoa, efetuou-se na cidade de Éfeso no ano 431, né? Ano Domini, ano do Senhor. A igreja de Éfeso, ela tinha qualidades, era uma igreja fiel, porém em falta com o seu Deus. Veja o verso 4 do capítulo 2. Repita comigo. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Que coisa séria. Até esta época, a igreja tinha mais ou menos 40 a 45 anos de existência. Olha bem, mas na jornada dos anos havia perdido o que de mais precioso um cristão e uma igreja pode ter: o primeiro amor. Passemos
com muita humildade na presença de Deus, daquele que anda no meio dos castiçais. O divino pastor invisível, Jesus Cristo, que conhece todas as nossas ações, boas e más. Iluminados pelo seu Santo Espírito, vejamos o perfil desta igreja. Rapidinho, em pinceladas. Não vamos falar de tudo, eu espero que você consiga ver. Em primeiro lugar, nós temos aqui a fala do Supremo Pastor da igreja. Olha o que ele diz aqui, o verso 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então é o pastor dos pastores. Ele vai lá em Patmos, visitar o apóstolo, que era a cobertura espiritual das 7 igrejas, né? E manda escrever a mensagem, a profecia para a igreja de Éfeso. É impressionante isso aqui. João estava ali, isolado na ilha de Patmos, mas a sua missão não acabara ainda. Ele não podia ir pessoalmente, mas ele podia ir através da mensagem que o Senhor lhe dera e que ele foi ordenado escrever e mandar para a igreja. Louvado seja Deus por veículos como este que temos aqui, a Rádio TV Presença. Eu recebo notícias de pessoas, ovelhas, irmãos, amigos, olha, de várias partes do mundo, que estão recebendo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, através desta ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está aí e sabe o que acontece, cuida de cada casa em particular, com sua pena divina toma nota de suas virtudes e faltas e revela tudo em sua mensagem. É importante observarmos que, se a igreja possui alguma obra digna de louvor, o Senhor trata disso primeiro. A igreja de Éfeso merecia louvor por algumas razões, a seguir enumeradas. Então, João enviava a carta do Senhor, né? Por ordem dele, o Senhor mandou a mensagem e ele mandava para o anjo da igreja. Por isso que essa questão do anjo, ele é uma tipologia também da liderança da igreja, da liderança local de cada igreja. Pode ser aplicada essa tipologia, sim, com certeza. Porque a palavra anjo significa literalmente o quê? Mensageiro. Não esqueça disso, digo, anjo é mensageiro. Então, o mensageiro é um anjo. É aquele que traz uma palavra da parte de Deus para o povo a quem ele é enviado, ou o povo que ele lidera, em nome do Senhor. Olha bem aí a cadeia de autoridade. Quantos conseguem ver a cadeia de autoridade? Sem forçar a barra. Jesus, a fonte da autoridade, busca, né, procura lá na ilha de Patmos, visita na ilha de Patmos o apóstolo que era o supervisor, o superintendente daquelas igrejas, tá? E manda escrever a mensagem que deve ser enviada ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja. E o anjo da igreja deveria passar a mensagem para a igreja. Hã? É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Ele diz assim, porque, levante a mão e diga, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tem gente por aí querendo entregar o que não recebeu. E aí inventa muita coisa, né? Porque surge a oportunidade para pregar, para ensinar, para ministrar. E ele fica copiando daqui, copiando dali, copia da acolá, que não recebeu nada do Senhor.
copia da internet, copia até heresia, né? Quantas heresias estão sendo pregadas por aí na internet? A pessoa achou a ideia bonita, anota e taca em cima do povo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos primeiro receber. Você tem que ter um colóquio, um contato, uma comunhão, uma experiência pessoal com o Senhor. E por certo, se você tiver esta conexão com Ele, você vai receber. E se você não recebe diretamente, olha aqui, tem uma outra forma de receber. Qual é a outra forma? Receber através da cadeia de autoridade que Deus constituiu sobre a sua vida. Se você não tem essa conexão direta com Jesus, ao ponto de ter essa intimidade, essa visita, essa comunhão estreita com Ele, tem a outra forma. Qual é a outra forma? Cadeia de autoridade. E é isso que aconteceu aqui. Está muito claro, não precisa forçar. E há muitos outros textos bíblicos que mostram isso. Quando você tem uma conexão séria, de aliança, com a sua cobertura espiritual, não vai faltar palavra de Deus sobre a sua mesa para alimentar o rebanho, para edificar a igreja do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? E nesse ministério, pela graça de Deus, como Deus tem dado o pão, como tem pão no armazém apostólico desta igreja, mas muitos pegam e engavetam o pão, né? Engavetam o pão. Infelizmente ainda tem isso por aí. Mas aí, meus irmãos, aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas e que passeia no meio dos 7 castiçais, ele se apresenta como o supremo pastor, o pastor dos pastores, ou como diz Pedro numa das suas cartas, se não for na primeira, na segunda, tira um tempinho para ler, né? Ele diz que Jesus é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Significa que Ele não apenas nos apacenta, nos guia aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, nas travessias também do vale da sombra da morte, Ele está conosco e nunca nos abandona, como está no Salmo 23. Mas também Ele é o bispo. Olha que coisa. Ele é o bispo, Pedro diz. Quem que é o bispo? É o supervisor. Olha para o teu irmão assim, você sabia que Jesus sabe de tudo que você anda fazendo por aí? Você pode esconder dos homens, mas não esconde do supremo pastor e bispo das nossas almas. Você pode esconder do seu líder, mas você não esconde do supremo pastor e bispo das nossas almas, porque ele faz uma supervisão completa. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Olha os atributos dele. E ninguém pode se esconder da presença dele. Há pessoas que têm 2 faces. Têm um caráter duplo. Na frente são uma coisa e por trás são outras. Mas com Jesus isso não funciona. Ele vê tudo. Ele vê tudo com clareza. Salmo 139 diz que a luz e as trevas para ele são a mesma coisa, porque ele é a luz plena, mais forte do que o laser, e ele resplandece nas mais densas trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas olha, meu amado irmão, Jesus não é apenas o pastor e bispo das nossas almas. Tem gente que lê a Bíblia, mas não presta atenção nesses detalhes. No livro de Hebreus, se não for no capítulo 2, capítulo 3, abre lá, diz lá que ele é o nosso apóstolo. O apóstolo, como é que está escrito aí? Hebreus 3, olha aí. Ele é o apóstolo de quê? Como é que está dito aí?
Olha aqui, verso 1 de capítulo 3 de Hebreus, marca na sua Bíblia. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus também é o apóstolo dos apóstolos e é o sumo sacerdote da nossa confissão. Marca aí na sua Bíblia, meu irmão. O que significa isso? A palavra apóstolo vem da raiz do verbo apostelo, no grego do Novo Testamento, que se traduz por enviado, alguém enviado com uma missão. Por isso que lá, na oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai dizendo: assim como o Pai me enviou, falando para aqueles primeiros apóstolos, eu também vos envio a vós. Por isso ele é o apóstolo dos apóstolos, é o enviado com uma missão da parte do Pai. E apóstolo só é apóstolo de verdade se for enviado por Jesus Cristo, assim como Jesus Cristo foi enviado do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas não somente isso, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. E Hebreus continua dizendo, não da ordem antiga, a ordem arônica, mas da ordem de Melquisedeque. Dá um glória ao Senhor, dá um aleluia, bendiga o nome dele. Quem era o sumo sacerdote? Era o sacerdote dos sacerdotes, o único que tinha direito de acesso ao santo dos santos, que falava com Deus face a face, diante da arca da aliança. Que coisa fantástica isso aí. Olha como é que a Bíblia integra Antigo e Novo Testamento, numa mensagem sincronizada de revelação progressiva das verdades do Evangelho eterno de nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, como nós precisamos realmente parar para entender isso. Olha, Jesus está no meio da igreja, ele está no ministério, e ele fala à igreja através daqueles que ele constitui nesta cadeia de autoridade. Como nós precisamos entender isto, ser restaurados nestas verdades. Vejam bem, a igreja tinha virtude e lealdade na vida diária. Ele diz assim, eu sei as tuas obras, verso 2, veja aí. E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes, está aqui, sofrer, mas é suportar os maus. Você não faz de conta, você não maqueia, não põe maquiagem nas coisas más que você percebe, tá? Você rejeita as coisas más, você não faz a política da boa vizinhança com aqueles que estão brincando de cristianismo, brincando de servir a Jesus. Isso aqui é claro, está aqui claro no texto. Olha, continua dizendo aqui, olha, diz mais, você além de não suportar os maus, né? Não fazer de conta, deixar a coisa correr solta, como muitos fazem por aí, diz assim, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ô, gente, sabe o que é isso aqui? Aqueles que se auto-intitulam, aqueles que buscam títulos e posições na obra de Deus, por si mesmos. Ai, meu Deus.
O concílio aqui, do ministério da igreja, gente, passa por coisas que vocês às vezes não sabem. Vou citar um exemplo aqui, né? Uma pessoa trouxe, né? Há bastante tempo, né? Trouxe para nós um certificado de ordenação pastoral. Um desses ministérios que a gente nem sabe onde é que nasceram e onde é que existem. Para querer ser reconhecido por nós aqui. Aí vem, passa pela minha mão e depois vai para o bispo olhar, conferir, confirmar, né? Em primeiro lugar, os telefones que estavam lá, nenhum deles atendia. Estava tudo. A gente pensa assim, trocou, deve ter trocado, qualquer coisa assim. Mas geralmente dá a indicação do novo número, alguma coisa assim, né? Ainda mais uma coisa pública dessa. Mas o pior é o seguinte, aí, meu olho de redator é coisa séria, né? Porque a gente aprende a olhar os detalhes do que está escrito, né? Observei que o certificado de ordenação não tinha a assinatura do presidente do concílio que ordenou. Aí devolvemos o certificado para a pessoa. Essa pessoa não tá mais na nossa igreja, né? Já procurou outro rumo por aí, né? E aí o que aconteceu? Eu desci e falei, assim, ó. Quem foi a pessoa? Perguntei para a pessoa, quem foi a pessoa que ordenou? Aí citou o nome, não vem o caso citar aqui. Então é o seguinte, vai lá e pede a ele para assinar. Até ontem, o certificado não foi devolvido aqui para mim. E eu conheço a pessoa, que essa pessoa disse que tinha dirigido o concílio da ordenação. E os achastes mentirosos. O que tem de gente mentirosa por aí, irmãos, manipulando, né? Se auto-intitulando. Isso é coisa antiga, vocês viram aqui no texto? É coisa antiga. Olha, quando eu cheguei aqui, além do Tião já estar, né? Pela segunda vez, voltando de Boston, um dos maiores inimigos que eu enfrentei aqui, atirando contra mim na internet, foi alguém que se auto-intitulava apóstolo. Usando a internet, atirando contra mim de tudo quanto é jeito, e ele se auto-intitulou apóstolo. Aí, eu pedi uma equipe dos líderes aqui do colégio, para procurar o pastor da igreja, onde ele estava frequentando, para saber se a igreja o ordenou apóstolo. Aí sabe o que o pastor disse? Não sei se a bispa Sandra se lembra, que eu acho que ela foi uma dos membros do comitê que foi lá. A igreja vizinha aqui, né? Eu disse, não. Ele falou que foi ordenado na Shalom. Falei, mas qual Shalom? Eu disse, a Shalom. Oh, meu Deus. É muita mentira por aí. Isso é coisa antiga. A igreja de Éfeso tinha um crivo firme. Ela não ia aceitando qualquer um, apenas chegando e dizendo que era, seja apóstolo, seja sumo sacerdote, seja patriarca, seja bispo, seja o que for. Tem que passar pelo crivo. Vocês querem saber por que alguns ainda não foram ordenados em nosso meio? E alguns não foram efetivados? É porque não completaram as exigências do concílio. É importante que a igreja saiba disso. O crivo deste concílio aqui não é perfeito não, mas a gente está buscando o perfeito que é o Senhor Jesus, por zelar pela obra de Deus. Não basta pessoas chegando e se apresentando com títulos para ter posição de honra na igreja. É preciso que ela comprove isso, desde a origem. Se não comprovar, olha, por favor, né?
Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Pastores, irmãos, líderes, por favor, para de intitular gente que você não sabe a origem. E na dúvida, confirme com o ministério, que está aqui constituído, estabelecido há anos, pagando um preço por esta obra, para honrar e glorificar o nome de Jesus. Por favor, esta igreja aqui, ela tinha um crivo forte, mesmo porque ela foi pastoreada. Foi a igreja onde Paulo ficou o maior tempo do pastoreio dele. 2 anos ele apacentou este rebanho, lançou sólidos fundamentos ali. E depois passou para Timóteo, seu filho na fé, seu legítimo filho na fé. Ele transferiu. Então, esse assunto é antigo, viu? Essa virtude está aqui nessa igreja. Ela tinha trabalho. Ela realmente era uma igreja que não suportava a maldade, a mentira, a hipocrisia. E ela punha à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E depois comprovou que eles eram mentirosos. Será que ainda existe esse tipo de gente por aí? Então, fique esperto, né? Te liga aí e aprenda com a igreja de Éfeso. Uma igreja bem sólida na palavra de Deus. Mas veja bem, né? Essa igreja era de fato muito ativa na obra de Deus. Trabalho, nesse caso, refere-se ao esforço que produz serviço a custo de sofrimento. Era uma igreja que sofria, perseguida, martirizada, zombada de todo tipo. E o Senhor Jesus estava testemunhando as grandes lutas e angústias daquele povo. Esta igreja trabalhava, não dormia como muitos hoje, que jazem na indiferença, na letargia espiritual. O louvor a essa virtude partiu dos lábios, não de qualquer um, para bajular. Tem gente que tem o dom de bajular, para poder prender a alma da pessoa. Sabe, irmãos, elogios vazios de significado. Eu estou cansado de ver isso por aí também. Elogio fácil. Quando alguém me elogia assim facilmente, eu já ligo a antena. Eu ouvi de um ex-pastor dessa igreja que já partiu para o Senhor. Foi um dos meus mentores. Pastor Hilton Quadros Cordeiro, de saudosa memória. Assim que eu voltei de Aimorés, que assumiu o pastorado aqui, eu pedi a ele alguns conselhos. Tive vários encontros com ele, para me contar a história da igreja, do ponto de vista dele, que viveu aqui, nos primórdios da igreja. E ele gostou da minha atitude e falou assim: engraçado, né? Eu nunca tive um pastor jovem que me procurasse para querer saber nada de mim, aprender nada comigo. Você é o primeiro. Gostei de você. Falei, obrigado. Obrigado. E naquelas conversas, vai, vem. O pastor Quadro soltou o seguinte: olha, você toma muito cuidado com gente que chega cheia de elogios gratuitos em cima de você. Alguma coisa está querendo. E não é coisa boa, não. No mínimo querendo te manipular. Tá? Vigia a tua alma. O elogio tem que ser sincero, honesto, correspondente à realidade da sua própria história. Não tome para si uma glória que você não conquistou. Não receba um elogio que realmente não corresponde ao que você é. Vai devagar, vai com calma, que o andor é de barro, como dizia o meu avô. Você pode se descuidar e cair e quebrar. Está no livro de Provérbios, sabe o que está escrito? Que assim como a prata
Olha, assim como o ouro prova a prata e o ouro, tirando as escórias dela, o ser humano é provado pelos louvores que recebe, pelos elogios que recebe. O fogo prova a prata e o ouro, não é? O ser humano é provado pelos louvores que recebe, né? É igual a mulher que sai na rua aí e o cara solta uma cantada em cima dela, elogiando a beleza dela. E às vezes ela se olha no espelho e está se achando feia. Mas teve um cara na rua que achou ela bonita, né? O marido nunca falou nada. Ainda ontem no nosso jantar dos enamorados aqui, teve um momento para cada um olhar nos olhos, né? E fazer uma declaração sincera de amor. Eu gostei daquele momento, né, meu amor? Né? Interessante que quando eu virei para olhar para a minha mulher, ela já estava olhando para mim e me elogiando. Eu falei, meu Deus, né? O amor faz coisa, né? É gostoso isso. Levanta o astral, levanta o moral, né? Mas, meus irmãos, uma pessoa estranha chegar e jogar em cima de você, pessoa que não tem intimidade com você, não conhece sua história, sua vida, e começar a te encher de balela no pé do ouvido, no pé das orelhas, vigia, viu? Vigia, crente. Olha bem, isso é coisa muito séria. O Senhor Jesus conhecia o trabalho dela, e diz assim, ó, conheça as tuas obras. O pastor divino, aquele que tem olhos como tocha de fogo, conhecia em profundidade aquela igreja. Era uma igreja que tinha firmeza na sã doutrina e tinha discernimento. Não pode suportar homens maus. Indica que falsos líderes haviam conseguido penetrar na igreja. Meus irmãos, como nós precisamos ter um filtro, né? Como precisamos ter um filtro? E os crentes, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eles são muito ingênuos. Eu fico vendo a ingenuidade, não é? A ingenuidade é coisa muito séria. Às vezes deixam de valorizar alguém que tem uma caminhada com eles. Aí hoje é o dia do pastor, do ministro. Sabem que deu cartaz, olha lá, dia do ministro. Aquele que está aí, ó, comendo uma saca de sal com eles na caminhada, sofrendo, gemendo, chorando. Eles não são capazes de reconhecer, de dar uma palavra de encorajamento, de dizer, meu pastor, né? O Senhor esteve comigo aí na hora da luta, na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora dos problemas. Você orou por mim, você me apoiou, você me ajudou. Aí chega um qualquer aí, que nem bem criou raízes direito junto a ele, ele já está pondo lá em cima, né? Já está pondo lá no pedestal. Para de ser ingênuo, para de ser, como dizia o saudoso pastor Glaicon Terra Pinto, para ser besta tem limite. É uma frase dele que ele repetia muitas vezes. Para ser besta tem limite. Meus irmãos, aquela igreja tinha maturidade, ela tinha realmente, não é, um discernimento das pessoas. A igreja tinha o Espírito Santo e provou aqueles, descobrindo que eram falsos e mentirosos, e rejeitou-os. Lá em 2,6 diz assim, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Olha aqui, sublinha aí esse verso, o verso 6. Nicolaítas, sublinha essa palavra. Segundo os melhores comentaristas bíblicos que eu conheço, nicolaítas é o termo usado para os discípulos de um certo Nicolau. Nicolau, anota o nome. Tem alguns que afirmam, mas não tem como dogmatizar, que esse Nicolau aqui tem só o problema da geografia, tá? Olha a lista dos 7 primeiros diáconos lá de Jerusalém. Tem um Nicolau lá ou não tem? Só que era em Jerusalém. Agora aqui está em Éfeso.
Então tem esse probleminha geográfico aqui. Segundo alguns, preste atenção, comentaristas, esses nicolaítas eram discípulos daquele Nicolau. Estou dizendo, segundo alguns comentaristas, que era um dos primeiros 7 diáconos da igreja que se desviou do caminho. Um diácono que pisou na bola feia. Não estou dizendo que é isso, né? Não tem como afirmar dogmaticamente, por favor, tá? Entenda isso. Eu estou dando a informação para vocês, né? E o que acontece? Esses nicolaítas, tá? Eles tinham uma iniquidade. Qual era a iniquidade deles? Eles não aceitavam cobertura espiritual. Eles não andavam debaixo de cobertura e diziam que isso aí era coisa de homens, que homens estavam querendo dominar outros em nome de Cristo. Era essa a interpretação deles. Então eles eram parte da igreja, mas eram independentes, autônomos. Não se rendiam, não se submetiam a nenhuma autoridade espiritual. Fizeram disso uma doutrina que se espalhou não só em Jerusalém, segundo essa teoria, né? Mas foi transplantado rápido para outras igrejas, chegando até a Éfeso, igreja da Ásia. Olha bem, muitas igrejas deixam-se levar por falsas interpretações da Bíblia. Apesar das muitas dificuldades, Éfeso procurava cumprir com o seu dever como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Realizava normalmente suas reuniões de culto, zelava pela doutrina, repelindo os falsos mestres, profetas, doutores. Odiava as más obras e não se desanimava no trabalho do mestre. De fato, era o que se poderia esperar de uma igreja que havia sido grandemente abençoada através do ministério de pessoas. Olha os ministros que passaram por ali: Paulo, Apolo, Timóteo, João, Priscila, Áquila. Olha que ministérios fortes, abençoados passaram por ali. Mas como o Senhor anda no meio dos castiçais, e os castiçais representam estas 7 igrejas, né? Descobriu na igreja dos Efésios uma grande, tremenda falta. Não mais havia a prática das primeiras obras. Porque quando o primeiro amor se esfria, as obras também cessam, as obras diminuem. A consagração vai para o ralo. A nossa obra espiritual só tem significado e valor diante do Senhor quando é fruto do nosso primeiro amor para com Ele. Se nós perdemos o primeiro amor, a obra é feita mecanicamente, rotineiramente, apenas pelo vício, usar uma expressão de uma música popular, o vício da obrigação. Só isso, para cumprir a obrigação e nada mais. Então, meus amados irmãos, é muito sério. Olha, veja aí o que está escrito em Hebreus. Por favor, eu quero que você leia comigo e marque na sua Bíblia. Parece que a Bíblia de alguns crentes foi tirada desse texto. Por favor, Hebreus 13. Olha o que está escrito aqui. Olha que coisa séria, é 13 ou 12? É o 13 mesmo. O verso 17. Como é que está na tua Bíblia aí, meu irmão? Obedecei a vossos líderes. Tem uma tradução antiga que diz: a vossos guias. O pastor é o guia. Uma outra tradução mais nova diz:
obedecer aos vossos pastores ou ministros. E diz assim: e sujeitai-vos a eles. Está na sua Bíblia, meu irmão? Está na sua Bíblia aí, crente? Porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. É coisa muito séria. Como nós precisamos realmente voltar a essa palavra. Na Bíblia de Nicolau, ele deve ter rasgado esse texto da sua Bíblia. Eu não estou fazendo um estudo bíblico, estou te dando só um texto bíblico. Como é que você se julga um fiel seguidor de Jesus Cristo, sendo um cristão, sendo um líder, desobediente à sua cobertura espiritual? Analise a sua condição. O descontentamento de Jesus para com a sua igreja. A igreja de Éfeso descuidara e perdera o primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Verso 4 do capítulo 2. Essa breve declaração inclui tudo. Ela continuava a levar avante sua carreira brilhante de trabalho, muita ordem no culto, música, bons oradores, até batizavam alguns convertidos e a igreja crescia em número, mas faltava ali a prática das primeiras obras. O espírito agora já não era mais o mesmo. O orgulho passou a dominar o coração de muitos, perderam o fervor e a piedade primitiva. Trabalhavam muito, é verdade, estavam até cansados, ofegantes, mas quase que mecanicamente, sem a motivação do amor de Cristo, como antes faziam. O coração deles não ardia mais diante da palavra do Senhor. Quando o amor de Cristo deixa de ser motivo capital das ações do culto cristão, os esforços humanos pouco significam. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora a igreja estava a malhar, usando a expressão do Antigo Testamento, com o cabo do machado. Conhece essa expressão? Aconteceu nos dias, vê se você procura na Bíblia, nos dias do profeta Eliseu. Eles foram cortar madeira e de repente o ferro do machado caiu no rio. E eles tinham que ficar malhando com o cabo do machado. Cabo do machado derruba a madeira? Não. Não. Né? Chamaram o profeta, ele teve que fazer um milagre, né? Qual foi? Milagre de fazer. Gente, aqui, está na Bíblia, e eu acredito, tá? Jogou um ramo de madeira lá, e o cabo do machado flutuou. Olha, foi o cabo? Foi o machado, né? Ah, está prestando atenção, né? O machado flutuou, o ferro do machado flutuou. Está na Bíblia, eu acredito. Está na Bíblia, eu acredito. Uma das coisas que eu vou fazer quando eu chegar lá, né? Com a graça de Deus, ter uma conversa com esses servos de Deus que tiveram essas experiências. Conta para mim como é que foi aquele milagre. O ferro se tornou mais leve do que a madeira. Flutuou. Aplaude ao Senhor. Isso é o nosso Deus. É o nosso Deus. Não tente, igreja, cortar a lenha, né? Fazer a obra de Deus só com o cabo. É o esforço natural e humano. Aos seus olhos tudo estava bem, mas aos olhos de Deus tudo estava mal. Porque nas suas obras faltava o mais precioso, o amor. Tinha os dons espirituais, mas faltava ali o dom supremo, que é o dom do amor. Tudo passou a ser como o sino que tine e o metal que soa. 1 Coríntios 13:1. Antes de tudo o amor, fruto do Espírito Santo. Gálatas 2:22.
Mas nós temos para finalizar aqui as duas observações, estamos chegando ao final da mensagem. Vem agora uma exortação do pastor divino. Primeiro, lembrar a igreja a alegria do Espírito Santo e o entusiasmo que nos leva a fazer a obra, a vir à casa de Deus com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos orar, vamos evangelizar, vamos testemunhar, vamos promover o reino de Deus na terra. Que coisa linda! O amor verdadeiro restaura a alegria do Espírito e o nosso entusiasmo em trabalhar para o Senhor. Lembra-te, pois, o Senhor diz, de onde caíste? O caminho para restaurar a alegria do Espírito e o entusiasmo. E a palavra entusiasmo, gente, vem de um termo grego que significa Deus dentro de você, Deus dentro de mim. Entuteus é a palavra, são dois termos gregos. Entuteus, que é traduzido por entusiasmo. Deus dentro de mim, Deus dentro de você. Que coisa maravilhosa! Nós precisamos entender esta questão do entusiasmo, né? É quando Deus habita em plenitude, quando eu posso ser cheio de toda a plenitude da presença do Senhor na minha vida, na tua vida. Ah, meu Deus! Aí eu me torno fervoroso no Espírito. Ele diz assim, é preciso arrependimento. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Verso 5, 3 verbos você pode ver aí, né? Que o Senhor mostra para o caminho da restauração. Primeiro, lembra-te, diga comigo, lembra-te. Segundo, arrepende-te. E terceiro, volta. Está na hora de lembrar, arrepender e voltar para a glória e honra do Senhor. Arrepender do serviço realizado sem amor, uma anomalia que deixou crescer em sua vida interior. Isso é como um inimigo mortal, como um câncer no serviço efetivo do Senhor Jesus. É muito triste, irmãos. É muito triste. Olha, basta, presta atenção, você pode fazer um serviço excelente, tá? Escondendo a real motivação que está lá no coração. Mas preste atenção. Primeiro, o Senhor está vendo tudo. E segundo, aqueles que têm discernimento espiritual na igreja vão ver os seus passos respingando outra coisa. Gente, é coisa muito séria. Vai escapar e vai ser visível aos olhos de quem tem discernimento e, sobretudo, o seguinte, de uma liderança que acompanha, vigia e supervisiona a igreja. Não escapa. Por mais que a pessoa esconda, por mais que ela maquie, vai ficar as marcas da sua falta de amor, da sua motivação errada naquilo que a pessoa está fazendo. E como é que isso macula todo o trabalho feito? Imagina se para nós macula, imagina para o Senhor, que conhece o profundo e o escondido de cada um de nós. Gente, é coisa muito séria. Todo pastor que é zeloso e cuida de perto da edificação da igreja, tem que acompanhar de perto os relacionamentos interpessoais dos membros da igreja e de líderes constituídos para determinados ministérios, tá? Na equipe. Eu deleguei e lavei as mãos. Faz isso não. Você vai ver o seguinte: o que vai sobrar para você
é só o esquife para ser sepultado depois. Você tem que delegar e supervisionar. Não lave as mãos como Pilatos. Se lavar as mãos, você vai ver depois o dano. E às vezes tarde demais para restaurar aquilo que foi destruído e foi minado. Eu já vivi esse filme algumas vezes na minha história. E nenhum de nós está isento de não viver hoje de novo isso. Então, meus amados, é coisa muito séria. Precisamos voltar àquele primitivo espírito de serviço que brota de um coração cheio de amor. Esse é um solene aviso para toda e qualquer igreja cristã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está lá, verso 7. Então, é generalizado. Aqueles que têm percepção espiritual são aqui aconselhados a escutar essa mensagem. Daquelas que podem dar e tirar a vida, que pode salvar e condenar. É a mensagem do alfa e o ômega, do primeiro e o derradeiro. Sim, é ele quem está falando, exortando o seu povo para que se ponha em guarda contra este inimigo mortal, que é o orgulho e a apatia espiritual. O mal da igreja de Éfeso foi este. Por isso Deus bradou desde os céus: arrepende-te, lembra-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Mas finaliza com uma grande promessa, que coisa linda, diante do nosso Jesus cheio de misericórdia. Olha o que está lá: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Vencer o quê? Gente, eu fico vendo o pessoal falando de guerra espiritual. Fala em vencer o diabo, vencer os demônios, vencer o mundo, vencer as circunstâncias adversas, vencer a Covid. Eu não estou vendo ninguém falar em vencer o próprio ego. Vocês prestaram atenção? Eu não estou vendo ninguém falar isso por aí, não. Olha para vocês verem as pregações por aí. Aqui, você tem que vencer a você mesmo, negar-se a si mesmo. É uma pregação menos ministrada, indigesta. A gente coloca os inimigos em tudo quanto é lugar, menos no lugar mais perigoso onde ele está, que é dentro de nós mesmos. Lutero dizia que ele não temia os papas com os seus cardeais, não temia os príncipes com os seus exércitos, mas tinha um diante do qual ele tremia e se prostrava de joelhos diante do Senhor, pedindo o livramento dele: o seu próprio ego não rendido ao Senhor. Que mensagem! Que mensagem! Temos que levar o nosso ego à cruz diariamente. É apenas o Dr. Lucas que diz isso, tá? Tome a sua cruz a cada dia. Só Lucas colocou cada dia aí para apimentar a tua farofa, a minha farofa, tá? Tem gente que acha que a cruz é só uma vez na vida. Não, é todo dia, é dia a dia. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Meus irmãos, vejam bem, o Senhor está dizendo, Ele exige obediência dos seus servos, mas está sempre com as suas mãos repletas de bênçãos para conceder-lhes. Sempre os seus mandamentos foram e são como promessas. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor te dá. Êxodo 20:12. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Que coisa linda! Aquele que vive com o coração cheio de amor, o Senhor promete os frutos do jardim de Deus. Olha que coisa linda. Simbolicamente Ele está nos dizendo: ao que for fiel a minha palavra, dar-lhe-ei alimento e sustento. Uma condição única é requerida dos vencedores: humilhar, orar, converter dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor.
Segunda Crônica 7,14, está lá no Antigo e está no Novo, né? Ele ouve e perdoa os pecados, sara a terra, repreende o devorador, levanta a sua espada e coloca-se em favor da sua igreja e destrói os inimigos da terra. Ele restaura, ele sara a nossa terra. Temos que orar pelo Brasil, para que Deus sare. Temos que orar por Belo Horizonte, para que Ele sare esta cidade. Irmão, você está orando por isso, está buscando. Trabalho feito com amor tem uma recompensa. Olha aqui, muita gente não entendeu isso ainda. Talvez nós tenhamos pregado pouco, viu, pastores, sobre isso. Sabe o que é? A gente prega, e eu mesmo já preguei, mas eu me corrijo, tá? Na medida que a revelação brilha no meu coração, eu me corrijo. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Está lá, não é vão não. Não é? Tudo que você fizer para Deus vai ter recompensa. Vai ter mesmo, mas presta atenção. Trabalho que fazemos na obra de Deus, se não for motivado pelo amor a Ele e às pessoas que Ele ama também, não tem recompensa. Descobri isso na Bíblia. Descobri isso na Bíblia. Eu posso vir pregar aqui, prego. Estou pregando. É meu dever pregar. Eu estou na escala. Ai de mim se eu não pregar, diz Paulo. Mas olha, se eu não fizer isso por amor ao Senhor e àqueles que Ele também ama, não vou ter recompensa, não vou ter prêmio. É por isso que lá, aqui, capítulo 3, acho que é 3 mesmo, se não for o 3 é o 4, lê lá, 1 Coríntios. Paulo fala que tem uma passarela diante do trono, bema, do trono branco. Está falando comigo, com você, com todos nós que trabalhamos na obra de Deus. E ele diz que existem, é outra mensagem, tá? Não vou pregá-la, só estou passando rapidinho. 6 tipos de obras. Ele usa figura de linguagem para falar dos 3 tipos de serviço que nós podemos estar prestando a Deus. Já viu lá? Tem um que é, diga comigo, palha, feno e madeira. Obra de palha, obra de feno e obra de madeira. E tem mais 3, quais são? Prata, diga prata, ouro e pedras preciosas. E ele diz, aqui, só para te dar um esboço da mensagem, que eu não vou pregar. Ele diz assim, que no dia da prestação de contas, diga, no dia da prestação de contas, todos nós, servos do Senhor, vamos ter que, antes de chegar diante do trono para receber a premiação, nós vamos passar com as nossas obras nas mãos, numa passarela de fogo. O tema do sermão é passarela de fogo. Os levitas aí façam uma canção sobre isso. Pega lá. Passarela de fogo. E quem fez obra de palha vai levando as palhas nas mãos, passando na passarela de fogo. Quem fez obra de feno está passando com o feno nas mãos, na passarela de fogo. Quem fez obra de madeira está passando com a madeirinha na mão, nos braços, na passarela de fogo. Quem fez obra de prata passa também por ali. Quem fez obra de ouro, metal mais precioso, também está passando ali. Quem fez de pedras preciosas também está passando ali. E sabe o que Paulo diz lá? Que aqueles que fizeram obra de palha, feno e madeira, na medida que passaram, o fogo pegou, comeu tudo, consumiu tudo, só virou cinza e o vento levou. E o vento levou. Chegam lá assim com os bracinhos, né? Eu recebi o prêmio. Receber que prêmio? Que prêmio que você vai receber?
Não tem nem cinza. Porque o vento sopra, diga, o vento sopra e leva a cinza. Eu acho que aquele que tem madeira ainda vai chegar com a brasa lá queimando a mão, né? Não tá. Se tiver cerne, demora um pouco mais, né? A madeira. O que tem prata, a prata sai mais o quê? Reluzente. As escórias da prata pelo fogo, né? Fica mais reluzente. O ouro pela mesma forma. A pedra preciosa também. É? Então, qualquer obra que você faz na igreja tem recompensa? Diante de Deus? Não. E tudo começa com a motivação. Se não for por amor, se não for motivado pelo amor. Por isso que agora, pastores, quando Jesus reencontrou com Pedro para restaurá-lo, lá no mar da Galileia, ele não chegou apontando o pecado de Pedro. Pedro, você pecou, você me negou. Seria a primeira coisa que a gente falaria, né? Jesus só chegou perto dele e fez aquela perguntinha: tu me amas? Entendeu agora? Tu me ama? Não, eu sou teu amigo, Senhor. A palavra que está lá no grego é outra palavra, né? Amigo, tradução de amigo, amor de amizade. Vira para o teu irmão, Jesus não quer ser só nosso amigo, não. Ser só amigo de Jesus não é suficiente para fazer o ministério, a obra que Ele manda. Hein? Você é amigo dele quando você faz o que Ele manda. Mas ministério é mais do que fazer o que Ele manda. É ser motivado por amor, um amor profundo e intenso a Ele e àqueles a quem Ele ama. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, é coisa muito séria isso aqui. Tá? Ministério é coisa de gente apaixonada pelo Senhor. Se você não mantiver essa paixão dentro de você acesa, por uma comunhão intensa com Ele, olha, o que você está fazendo é obra de palha, é obra de feno, é obra de madeira. Não espere recompensa, não vai ter. Olha, você vai se lembrar dessa mensagem. Não só você que está presencial, mas você que está aqui através da rádio. Coloque o seu amor, busque de volta o amor do Senhor no seu coração, o ágape puro, não apenas o amor de amizade. Olha bem, é importante entender isso. Quando o trabalho de Deus é feito sem amor, não deixa a bênção e nem recebe galardão. Por isso, o evangelista Dwight Moody dizia: quando vou pregar, faço com o coração cheio de amor pelas vidas perdidas. E ele ganhou 500 vidas, 500 mil pessoas para Jesus. Aplauda Jesus. E não tinha os meios de comunicação que temos hoje. Quando ele entregava a sua mensagem, milhares de pessoas movidas pelo amor de Deus eram atraídas pelas poderosas palavras brotadas do seu coração ardente, e elas eram conduzidas aos pés de Cristo. Moody era um homem que perdia noites de sono pelo amor a uma vida. No início do seu ministério, olha bem, ele fez um voto a Jesus: eu não vou, Senhor, dormir enquanto eu não ganhar pelo menos uma vida para Jesus por dia. Está na biografia dele. Vou fechar com esse testemunho. Aí sabe o que aconteceu? Está lá na biografia dele. Chegou um dia que ele já estava trocando a roupa para vestir o pijama, já tinha tomado banho e ia deitar. Aí ele analisou que durante aquele dia todo ele falou de Jesus, cuidou das coisas de Deus, mas não conseguiu ganhar uma vida para Jesus. Aí ele vestiu a roupa de novo e saiu. Já era mais de meia-noite, não tinha mais ninguém andando pela rua. Ele falou: Senhor, não me deixe entrar no novo dia. Estava passando já da meia-noite. Eu não quero entrar no novo dia, Senhor.
sem cumprir a promessa. Eu quero ganhar uma vida para o Senhor. Me dá uma vida para o Senhor. Aí disse que ele ouviu uma voz dizendo para ele assim, ó, está vendo aquele muro ali? Vai lá e prega. Prega para o muro. Coisa de louco, né? Coisa de louco. Como assim, eu pregar para o muro? Você falou, prega para o muro. Aí ele pregou. Pregou a mensagem de salvação, de arrependimento. E quando terminou de pregar, orou, né? E olhou para ver se tinha alguém, não tinha ninguém. Falou, Deus sabe, né? Mas sentiu paz no coração, foi dormir em paz. Ele deixou o endereço, ele sempre deixava um folheto com o endereço dele, né? E do lugar onde ele congregava, né? Deixou lá, no muro. Deus mandou fazer, eu estou fazendo. Quando foi no outro dia, pela manhã, ele estava tomando café, bateram a porta da casa dele. Olha que coisa fantástica. Está na biografia dele. Ele foi atender um senhor lá na porta, dizendo, é aqui que mora o pastor Mude, o evangelista Mude. Ele, sou eu mesmo. É, gordão, fortão, né? Bom, pois é. Ó, eu estou vindo aqui por causa desse folheto aqui, que eu encontrei no muro. O senhor pode me atender um pouquinho? Eu posso, entra. É o seguinte, o senhor pregou à noite lá, não foi? É. O senhor viu alguém ali? Falou, não vi não. Pois é, eu estava por trás do muro, planejando me suicidar. Eu falei que no outro dia eu não ia viver mais. Eu estava lá, meu Deus, eu vou morrer. Eu quero morrer, não quero mais viver. E de repente eu comecei a ouvir um pregador falando que Jesus era a vida, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E eu então ouvi aquela pregação e comecei a chorar. Eu foi com vergonha de aparecer lá. E o Senhor orou por mim, sem me conhecer, e deixou o folheto, e deixou o convite. E naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus. E eu vim aqui para agradecer o Senhor e receber mais instrução. O que é que eu vou fazer? E Mude o abraçou chorando e agradeceu. Fique de pé, agradeceu a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ah, meus irmãos, ah, meus amados irmãos, nós temos cumprido os propósitos e os votos que temos feito diante de Deus? Nós somos generosos em fazer votos e promessas. E assim como nós mentimos para os homens, mentimos também para Deus. Fazemos tratos com os homens, não cumprimos. E da mesma forma fazemos promessas para Deus, compromissos com Deus, que fazemos questão de esquecer. Como nós precisamos nos arrepender. Votos não cumpridos, promessas feitas e jamais cumpridas. Não está na hora da gente se lembrar, se arrepender e voltar à prática do primeiro amor?